Meus prezados irmãos e irmãs, Miriam e eu desejamos que 2026 seja um ano em que as bênçãos, a paz, as misericórdias do Senhor estejam transbordando sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui e poder compartilhar, ministrar numa área que nós amamos, que é a área da escola bíblica dominical. E eu tive esse privilégio também de ser criado numa igreja onde o maior culto da semana era o culto de domingo de manhã, onde também faltavam lugares, espaço no templo de tanta gente que concorria para as igrejas, para a escola bíblica dominical. E foi nesse ambiente que nós tivemos a oportunidade de nascer na fé, nascer no ministério e aprender a amar a escola bíblica dominical. Eu quero louvar a Deus publicamente por Ele me dar a honra de ser professor da escola bíblica dominical há 34 anos. Glória a Deus. Minha conversão está indo para 38 anos e há 34 eu tenho a alegria de ser professor da escola bíblica. E quero aproveitar para dizer para você, com base no tema do clamor dos 12 dias desse ano, que está voltado para a evangelização, que está voltado para o fogo da conquista de almas. Eu quero compartilhar com você o que eu aprendi com o meu pastor. O meu pastor sempre incentivava a igreja a acreditar que a escola bíblica dominical é uma excelente agência para ganhar almas. E nós precisamos resgatar isso, irmãos. Muitos irmãos, alunos da escola dominical, perderam o hábito de convidar pessoas para vir para a escola. Nós, no decorrer do tempo, mudamos para o domingo de noite. A gente passou a convidar as pessoas para o culto evangelístico de domingo à noite. E isso não está errado, Deus salva no domingo à noite também. Mas nós não podemos perder de vista que Deus salva também na escola bíblica dominical. Então eu queria deixar uma palavra de incentivo para você, para que você volte a convidar pessoas a vir para a escola bíblica dominical, mesmo que ela não seja membro da igreja, mesmo que ela nem saiba o que significa ser aluno da escola bíblica, mas dizer para essa pessoa: você precisa ouvir o meu pastor, você precisa ouvir a nossa orquestra, você precisa receber um abraço da nossa equipe de acolhimento, você precisa ter uma experiência com Deus lá no lugar onde todas as vezes que eu vou, eu me encontro com a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado pela confiança, pastor Eliseu, alegria receber aí o convite honroso para falar deste tema. Eu quero pregar sobre a escola bíblica dominical e a sua contribuição para a educação cristã com excelência. Eu quero pregar subordinado a este tema. A escola bíblica dominical e a sua contribuição para uma educação cristã com excelência. E eu quero começar com Provérbios 9:1.
Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 1. Por gentileza, eu vou pedir aí que a equipe das mídias faça um favor. Alguns textos eu vou solicitar que vocês coloquem aí nos painéis para que a gente possa acompanhar. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 9, versículo 1. Eu quero destacar o final desse versículo pequeno, mas eu queria destacar principalmente a segunda parte. Está escrito que já lavrou as suas 7 colunas. Já lavrou as suas 7 colunas. Quantas colunas, irmãos? 7 colunas. Não esqueça disto. Isto vai nos ajudar durante a mensagem. Falar um pouquinho sobre as 7 colunas da sabedoria. Eu quero falar um pouquinho sobre isto. Antes, porém, eu queria lembrar os irmãos que a Escola Bíblica Dominical, ela tem como principal objetivo a formação bíblica e o embasamento teórico de todas as faixas etárias da igreja. Eu brinco que Escola Bíblica Dominical é de 0 a 120 anos. É para toda a igreja. Ninguém precisa ficar excluído da escola bíblica, porque ela tem essa visão ampla e geral, e ela deve buscar atingir todas as pessoas em todas as suas faixas etárias. E esse processo de conhecimento bíblico e embasamento teórico deve então ter como foco principal fortalecer as famílias. Toda igreja forte é resultado de uma família forte. A igreja vencedora, a igreja triunfante, é uma igreja que investe nas famílias. E a Escola Bíblica Dominical é um projeto da igreja voltado para as famílias. Por isso o pastor Eliseu fez menção de que seu pai não o enviava, não o mandava para a escola, mas o seu pai vinha junto, cumprindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho ou no caminho? No caminho, significa ensina a criança andando com ela no caminho. E o pastor Eliseu falou do exemplo que teve do seu pai, desde que ele tem memória, inclusive sendo trazido no colo para a Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus também pela palavra do pastor Sérgio, de que não se cancela a escola por motivo nenhum. Isso é fundamental para o progresso da Escola Bíblica Dominical. Nosso pastor também nos ensinou assim: em hipótese alguma, por evento algum, nós tínhamos a Escola Bíblica Dominical cancelada. Isso é tão verdade que nossa escola, lá na nossa pequena Restinga Seca, uma igreja composta de muitas pessoas da roça, da lavoura, que pediram para os pastores se poderia ser ministrada a escola, em vez de domingo de manhã, durante a semana. Porque quem trabalha na roça, trabalha na lavoura, não tem domingo, não tem feriado, é todo dia de trabalho. Então eles pediram isso e nós atendemos. Então a nossa escola é na quarta, e quarta foi o dia da virada, o culto da virada. O que nós fizemos? Enquanto eu estou pregando aqui, nesse exato momento, lá em Restinga Seca, na hora da palavra, o professor da escola está dando a lição 13 do trimestre passado. Está encerrando o trimestre passado. Agora à noite, nós convidamos as famílias para vir ao culto com as famílias, mas explicamos que era a lição da escola, justamente para não haver o prejuízo dos irmãos ficarem sem a lição, porque nós entendemos que o currículo da Escola Bíblica Dominical não pode ser prejudicado por desmarcar as aulas
toda vez que tem uma atividade, toda vez que tem um evento na igreja. Isso prejudica terrivelmente o processo de continuidade. Portanto, o currículo da escola bíblica visa o crescimento da igreja através das principais doutrinas da fé, que são sustentadas de forma sistemática num currículo que nós chamamos de trimestral. A cada 3 meses mudamos o tema. E é importante lembrar que o bom e eficiente discipulado passa pela base presente na vida de quem é aluno da escola bíblica dominical. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele é matriculado na escola bíblica dominical. Ele não abre mão de que sua família seja compromissada com o ensino sistemático das Escrituras. E a escola bíblica dominical é o ensino mais democrático, mais universal e, por que não dizer também, mais barato que existe na terra. Isso qualifica a escola bíblica dominical como a maior escola da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, isso tem a ver com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ora, por favor, vamos nos lembrar da vontade de Deus para Israel. Deuteronômio 4:6, por favor. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Qual era a vontade de Deus para Israel? Um povo escolhido, um povo separado para revelar a Deus para as nações. Olha o que diz lá no versículo, na parte final do texto. Por favor, Deuteronômio capítulo 4, verso de número 6. Porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante... Vamos lá, faltou aí, para mim não ir no texto, porque o objetivo de Deus, você que está com a Bíblia aberta, é que Deus seja o Deus de um povo, que diz a Bíblia, sábio e inteligente, sim ou não? Sim ou não? A vontade de Deus, Ele quer ser servido por um povo sábio e inteligente, vamos dizer, sábio e inteligente, vamos dizer, o nosso Deus quer ser servido por um povo sábio e inteligente. Aí alguém pode dizer, pastor, mas isso era Antigo Testamento, isso é para Israel, o que isso tem a ver com a igreja? Absolutamente tudo. Vocês querem ver, por favor, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9 e versículo de número 10. Olha o que a palavra diz, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 9 e versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, que diz sua Bíblia, por favor. Olha que importante. A oração para que o povo fosse cheio do conhecimento e da sua vontade. Por favor, você pode continuar a leitura em... Por favor, digam cheios de conhecimento. Toda sabedoria e inteligência espiritual. Porque Deus espera que o seu povo seja sábio e inteligente? O versículo 10 responde a essa pergunta. Está escrito no versículo 10: para que possais andar de qualquer jeito na presença de Deus, sim ou não? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em algumas coisas. Ei, é para a gente agradar o Senhor em que mesmo? Em tudo. Então vejamos a importância do desejo de Deus. E por que Deus tem
esse desejo? Porque Deus é luz. Isso significa que Deus é a fonte de toda a sabedoria, e é assim que Ele quer ser servido. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 4:7? A Bíblia diz que a sabedoria é coisa principal. O que a Bíblia diz em Provérbios 4:7? É suprema. Para Deus, a sabedoria é suprema, ela é coisa principal. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 13? A Bíblia diz que é muito, muito, intensamente feliz. Sabe quem? Quem acha a sabedoria e adquire o conhecimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não preciso perguntar para você se você quer ser feliz, né? Eu não preciso perguntar. Todo mundo quer ser feliz. Essa é a busca de todo ser humano. Então a Bíblia tem a fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade é encontrada quando nós buscamos a sabedoria, quando nós achamos o entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse que a escola bíblica dominical é para toda a família, e a Bíblia diz em Provérbios 24:3 que é com sabedoria que se edifica a casa, e é com inteligência que ela se firma. Você pode glorificar o Senhor? Louvado seja esse nome maravilhoso que nós cantamos aqui algumas vezes. Então, a grande profecia para os nossos dias, eu diria que uma das mais importantes profecias para os nossos dias é essa: assim diz o Senhor para ti, meu servo, para ti, minha serva: seja sábio, seja santo, porque se você for sábio e você for santo, você será salvo. Para ser salvo, tem que ser sábio. E para ser sábio, nós temos que descobrir o caminho da santificação na presença de Deus. Então essa é a grande profecia. Você está buscando uma profecia de Deus para a sua vida? Receba em nome de Jesus, porque Ele fala contigo essa noite e te diz: seja sábio, seja sábia. Louvado seja o nome do Senhor. E em Provérbios nós lemos, foi assim que o culto começou. Pastor Anderson leu Provérbios capítulo 9, se eu não me engano, do 1 ao 12. E agora eu pedi para você ler Provérbios 9:1 de novo. E eu falei de uma tal das 7 colunas. Por favor, você pode voltar a Provérbios 9:1 novamente? Por favor. Confirma aí, por favor, quantas colunas? Provérbios 9:1. Ok. Agora eu quero levar você para o Novo Testamento. Por gentileza, todos, inclusive o telão, vamos ler Tiago 3,17. No 13, está escrito sobre a sabedoria que vem do alto. A verdadeira sabedoria. Como é que ela deve ser revelada para as pessoas? Mas nós não vamos falar sobre 13, 14, 15, 16. Nós vamos focar no 17. Qual versículo que nós vamos focar? Por favor, me ajude a contar. Por favor, me ajude a contar. Tiago capítulo 3, 17. Está escrito: mas a sabedoria que vem do alto, ela é, primeiramente, diga pura, número 1. Tudo bem? Pura, número 1. Mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela não é só pura. Primeiramente ela é pura. Depois está escrito assim: depois
Diga número 2. Número 1, pura. Número 2, seguimos o texto. Depois de pacífica, está escrito que ela é moderada. Diga número 3. Agora também ela é tratável. Tratável, diga número 4. Agora diga cheia de misericórdia e bons frutos. Diga isso. Cheia de misericórdia e bons frutos. Número 5. Você está comigo? Quantas colunas a sabedoria lavrou? Com quantas colunas a sabedoria edificou a sua casa? Com número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Vamos adiante. Está escrito sem parcialidade, sim ou não? Sem parcialidade. Número, e está faltando alguma? Sim, a 7ª. Qual é a 7ª? Sem hipocrisia. Quantas colunas? 7. A sabedoria que vem do alto, ela tem 7 colunas. Por favor, vamos fazer um paralelo entre a sabedoria no livro de Provérbios. O que representa o livro de Provérbios? Diga antiga aliança. O livro de Provérbios representa a antiga aliança. O que representa a carta de Tiago? A nova aliança. Diga nova aliança. Depois de mim, diga Provérbios. Não, Provérbios, antiga aliança. Depois de mim, diga Provérbios. Tiago. Outra vez, Provérbios. Tiago. Então nós vamos fazer um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. E por que nós vamos fazer isso? Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aleluia! Então, com a representação das duas alianças, nós vamos fazer um paralelo. Muito bem. Nós lemos em Provérbios 9:10 que a sabedoria tem um princípio. Sim ou não? Sim ou não? Qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Olha, escute, por favor. Olha a mente de Deus. Olha a mente de Deus. Quem é que vai ver Ele? Olha a mente de Deus. Quem vai ver Deus, irmãos? Jesus explicou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Por quê? Por quê? Quem é que vai ver a Deus? Os puros. Olha a mente de Deus. Qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Para que eu preciso do temor do Senhor? Qual é o número 1 da lista de Tiago? Primeiramente, quantos aqui querem um coração puro? Então entenda que sem temor do Senhor, você não vai ter coração puro. Você quer coração puro? Então você tem que aprender a temer o Senhor. E sabe qual é uma das imagens que mais provam que um homem teme a Deus? É ele no domingo de manhã, com todo o amor e carinho que foi dito aqui, ir acordando a sua prole e dizendo: temos compromisso com o Deus da escola bíblica, com o Deus da sabedoria. Então todo mundo para a casa de Deus. Eu disse para os filhos: quando vocês estiverem à casa de vocês e vocês quiserem deixar opcional, vocês criem os filhos de vocês como vocês quiserem. Agora, enquanto vocês viverem debaixo do meu telhado, comendo nas nossas panelas, domingo de manhã é dia da escola bíblica dominical. E muitas vezes eles foram emburrados.
mas voltaram sorrindo, contando o que eles tinham aprendido na escola, e foi lá que eles aprenderam a valorizar o ensino da palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Segundo, no livro de Provérbios há uma outra coluna. Diga, coluna do amor. Sabe o que está escrito? Os que me amam de madrugada me buscam. Sim ou não? Sim ou não? A coluna do amor. Para que a gente precisa de amor, irmãos? Diga depois de mim, para ter paz. Você lembra de Tiago? A sabedoria que vem do alto primeiramente é pura. E depois é paz. Entenda, por favor. Olha a mente de Deus. Olha a mente de Deus. Para uma pessoa ser pacífica, ela precisa estar cheia do amor de Deus. Sabe uma coisa que não glorifica a Deus, irmãos? É crente brabo. Crente mal educado. Crente brigão. O crente brigão mais parece com o diabo do que com Jesus. Como é que eu provo que eu estou cheio do amor de Deus? Sendo pacificador. E o pacificador detesta confusão. Detesta briga, até porque está escrito: o nosso Deus não é Deus de confusão, senão de... senão de... Alunos da escola, Deus não é Deus de confusão, senão de... Você está entendendo a mente de Deus? Ele quer que eu seja cheio do amor dele. E busque esse amor nas madrugadas da sua presença em secreto. Sozinho na presença de Deus, para que quando eu me levante da presença de Deus, buscando o seu amor, eu transmita paz. Paz. Sabe o que foi mais desejado em mais essa virada de ano? Saúde e... As pessoas falam em paz, mas elas não... Porque a Bíblia tem razão. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 2 vezes: o ímpio não tem paz. Quem é que não tem paz? Mas nós não somos mais ímpios. Porque Jesus transformou a nossa vida. E agora o amor dele está derramado nos nossos corações. E transbordando no amor de Deus, nós nos tornamos em pessoas pacificadoras. Quantos podem dizer amém? Amém? Então não esqueça, é um escândalo quando uma pessoa está vindo e alguém disser: lá vem a dona encrenca. Vamos para o 3. A terceira coluna no livro de Provérbios chama-se prudência. A prudência é prima irmã da sabedoria. Ela não é a mesma coisa que sabedoria. Ela frutifica a partir da sabedoria. A coluna da prudência é que leva, conduz o salvo pelo caminho do... Por favor, Tiago 3,13. Número 3. Ei, o que a gente precisa para ser moderado? O que a gente precisa? Diga prudência. A pessoa prudente é uma pessoa equilibrada. Para que existe a escola dominical? Para a gente não ser avião de uma asa só. Para que existe a escola dominical? Para que a gente não seja barquinho de um remo só. Porque uma pessoa desequilibrada é a seguinte: ela só gosta de culto de reteté, ela só gosta de culto enfogueirado, ela só acha que tem poder quando tem barulho. E ela acha que quando não tem barulho, que é uma escola, que é um ensino, ela chama esse culto de frio.
Qual a tendência dessa pessoa? Ao desequilíbrio do fanatismo. E fanatismo gera esquizofrenia, pastor. Lembra que nós conversamos de um exemplo? O fanatismo leva à esquizofrenia. Eu conheço um monte de crente canela de fogo, que tudo que eles não são é pentecostais. Eles são esquizofrênicos. Mas existe um outro extremo. Aquele crente que não gosta absolutamente de barulho, não pode pensar numa profecia que já fica todo azedo, ele só gosta de escola. É um desequilíbrio. Por quê? Porque a tendência desse crente é se tornar uma pessoa crítica, e o crítico se torna um legalista. E o legalista é tão perigoso quanto o fanático. Deus quer legalista na igreja? Deus quer fanático na igreja? Quem que Deus quer na igreja? Equilibrados, moderados. Então, olha a mente de Deus. Você quer ser moderado? Diga sim. Diga eu quero. Então você precisa amar a prudência e edificar a sua vida espiritual com a coluna da prudência. Quantos estão entendendo? Pode glorificar o nome do Senhor? Vamos para o 4. Eu estou me esforçando para não olhar o relógio, mas eu espero que haja um sinal aí do meu tempo, tá? Eu estou me esforçando aqui para não olhar o relógio, tá bom? Mas me ajudem aí, no meu limite. 4. O que diz Tiago 3,17? Em quarto lugar, o que Deus espera que nós sejamos, irmãos? O que é uma pessoa tratável, professor? Uma pessoa tratável é uma pessoa corrigível. Diga corrigível. Eu pedi para você repetir porque você não está acostumado a dizer essa palavra. A gente não usa corrigível todo dia, certo? Mas o crente precisa ser uma pessoa? O crente precisa ser uma pessoa ensinável. Sabe quem é que vai morar no céu, irmãos? Quem aceita a repreensão. Sabe quem é que vai morar no céu, irmãos? Quem aceita ser corrigido. Porque em Provérbios, quem aceita a correção é sábio. Provérbio diz que o tolo não aceita a correção. O tolo, quando corrigido, quando repreendido, ele emburra. Ele faz dessa pessoa seu inimigo. Ele se desvia. Mas o sábio, irmãos, quanto mais você corrige o sábio, mais o sábio ama o corrigidor. Aleluia, aleluia. Então anda com o sábio e você será mais sábio ainda, porque quando você ama ser corrigido, você está dizendo: eu quero ser uma pessoa tratável. Por falta de sabedoria, irmãos, nossas igrejas estão cheias de pessoas intratáveis. E sabe qual é uma característica do intratável? É que ele é melindroso. Ela é melindrosa. E aí sabe o que o diabo aproveita? O diabo aproveita que tem milhares de denominação por aí. E se a pessoa não quer ser corrigida, o que ela fica fazendo? Pulando para cá e para lá. Onde ela é corrigida, ela faz beicinho e diz: o amor do papai não está aqui. Eu vou numa igreja onde o amor do papai está. É assim. E esse crente se torna um crente tolo, porque ele não aceita o tratamento de Deus. Quantos querem morar no céu? Deixa eu ver. E para morar no céu tem que ser uma pessoa tratável. Vamos para o 5. O que é o 5 aí? Tiago 3,17. Pastor, o que Deus pensou para mim ser cheio de misericórdia e de bons frutos? Porque Deus quer que a gente seja assim, sim ou não?
Deus quer que a gente seja misericordioso. Sabe o que é ser misericordioso? É sentir a dor do outro. É sentir as dores do coração do outro. Porque se tem uma coisa que não glorifica a Deus, é o egoísmo. O egoísmo deixa as pessoas parecidas com o diabo. O egoísta não é misericordioso. Agora o misericordioso está sofrendo. Mas quando ele vê alguém sofrendo como ele, ou até mais do que ele larga de mão do seu sofrimento e ele vai ajudar quem está precisando. Você pode glorificar o Senhor? E o misericordioso também vai ser cheio de bons frutos. Agora, o que é que vai garantir isso, irmãos? O senso moral de certo e errado. Porque quando eu tenho senso moral de certo e errado, eu estou disposto a ser misericordioso e dar bons frutos. Porque eu estou preocupado. Eu ouvi uma oração, eu me ajoelhei para orar, de lado de uma pessoa que disse: Senhor, eu prefiro morrer do que escandalizar o teu nome. Não me deixa dar mau testemunho. Eu quero ser um crente de verdade. Eu ouvindo a oração do irmão, disse: oh papai, esse irmão está edificando uma coluna. Sabe qual é a coluna? Diga depois de mim: a coluna da justiça. É a coluna da justiça que nos torna diante de Deus capacitados, habilitados para exercer misericórdia. E também dar bons testemunhos através dos frutos que glorificam a Deus. Vamos para o próximo, o que diz o sexto em Tiago 3,16. Parcialidade. Diga depois de mim: Deus odeia a parcialidade. Se tem uma coisa que Deus não é parcial. Então o que você lê na Bíblia? A Bíblia começa com o pecado. Primeira família já teve assassinato. Deus se envergonhou de contar isso para a humanidade? Não. Está registrado que Caim matou Abel. E o matou por inveja. Mesmo Deus tendo avisado ele, ele praticou o crime. Então Deus não tem problema nenhum de revelar que o homem, segundo o coração dele, era adúltero e criminoso de crime qualificado, porque ele praticou crimes com qualitativos agravantes. Mas era o homem segundo o coração dele. Deus teve problema de contar os pecados e as misérias de Davi? Não, porque Deus não é parcial. Deus odeia a parcialidade. Então, Ele pede para a gente edificar uma coluna. Uma coluna precisa ser lavrada na vida espiritual. Diga depois de mim: a coluna do conselho. A coluna do conselho. Os conselhos de Deus, eles têm que prevalecer na nossa vida. Quais os conselhos que têm que prevalecer na nossa vida? Os conselhos de Deus. Porque quando Deus encontrar liberdade para me aconselhar, Ele vai me ensinar que eu não posso ser parcial. Eu preciso ser imparcial. É meu filho? Não tem problema. Vai sofrer o dano. Não importa que ele é meu filho. Eu não posso querer para os outros o castigo que eu não posso querer para os meus, só porque são meus. Os meus erraram, eles precisam ser punidos, porque Deus odeia a parcialidade. Então eu não posso agir com parcialidade. Deus quer que eu seja imparcial. Quantos acreditam nisso podem glorificar o nome do Senhor? Por último, irmãos, Tiago capítulo 3, verso 17. Qual é a última característica? Sem
Se Deus odeia a parcialidade, multipliquem isso ao cubo para a hipocrisia. Deus detesta o fingimento. Deus não suporta o engano, a dissimulação. Se eu e você queremos agradar a Deus, nós precisamos andar em sinceridade. Diga sinceridade. Diga sinceridade. Deus não gosta de artista. Deus não tem compromisso com artista. Deus tem compromisso com homens e mulheres de verdade. E homens e mulheres de verdade andam em sinceridade. Um homem e uma mulher de verdade não tolera a hipocrisia. E qual a mente de Deus para isso? Em Provérbios, a 7ª coluna que precisa estar de pé na nossa vida é a coluna, diga depois de mim, do conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais de verdade eu sou. Quanto mais eu conheço a Deus, mais de verdade eu sou. Quanto menos conhecimento uma pessoa tem de Deus, mais tendência ela tem a vestir uma máscara. E aí ela finge diante de Deus. Vai funcionar por um tempo. Por um tempo a hipocrisia, a falsidade, o fingimento funcionam. Mas daqui a pouco, nem a própria pessoa vai se aguentar mais. Então não vai prevalecer. Mas a vontade de Deus é que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vontade de Deus é que a gente aumente em sabedoria. A vontade de Deus é que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que a gente ame a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos encha de todo conhecimento. Para quê? Para que nós possamos ser crentes de verdade. Se for para servir a Deus, tem que ser de... Agora, pela primeira vez, eu vou olhar o relógio. E já me assustei. Me dá um tempinho aí, pastor. Quantos minutinhos? 9:10. É? Ok. O pastor me autorizou me dando mais uns minutinhos, então eu vou virar meu esboço. Se ele não me autorizasse, eu ia fazer um convite e ia sentar. Mas ele me autorizou mais um pouquinho, então eu vou virar o esboço. Virando o esboço, eu quero falar de outro propósito fundamental da escola bíblica. Sabe qual é, irmãos? Evitarmos o erro que aconteceu com os discípulos de Jesus. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em gente que já está na igreja há tempo, mas ainda não sabe quem Jesus é. Isso aconteceu com os discípulos, sim ou não? Em Marcos capítulo 8, 27, está escrito que depois de uma tempestade no mar, os discípulos tiveram que acordar Jesus, porque o vento soprava contra o barco, e as ondas estavam entrando dentro da embarcação, e eles estavam perecendo. Então eles acordaram o mestre. Quando eles acordaram Jesus, Jesus ficou contente, sim ou não? Não. Jesus ficou... Ele disse: homens de pequena fé. O que Jesus queria que eles entendessem? Vocês não precisavam ter me acordado. Vocês já poderiam ter resolvido o problema. Por quê, irmãos? Pense comigo. Quando acontece Mateus 8, o que já tinha acontecido? Ora, eles já tinham ouvido o sermão do monte, eles já tinham visto a cura de um leproso,
Eles já tinham visto a cura da sogra de Pedro. Eles já tinham visto ou ficado sabendo que Jesus curava de longe, porque ele curou o servo do centurião sem ir na casa dele. O centurião disse: não, eu não sou digno que tu vá à minha casa, diz só uma palavra e o meu criado vai sarar. E sabe o que a Bíblia diz? Que na mesma hora o homem ficou curado. Eles já tinham sabido disso. O que mais que eles tinham sabido, irmãos? Eles tinham sabido, eles estavam presentes, eles eram testemunhas oculares daquele funeral. Jesus está entrando em Naim, saindo de Naim, um funeral. Uma mulher que já tinha sepultado o marido, agora ia sepultar o filho. E aí Jesus chega para ela e diz uma coisa que é difícil de entender. A mulher já enterrou o marido, agora está enterrando o filho, e Jesus diz para ela: mulher, chora não. Coisa fácil que Jesus pediu para uma viúva, né? Que está enterrando seu filho. Mulher, chora não. É claro que ela não entendeu. Nem a gente entende por que Jesus falaria uma coisa dessa. Mas é que Jesus sabia que dali um pouquinho aquela mulher ia estar sorrindo muito. Porque Jesus se aproximou daquele menino e ele deu uma ordem para o menino. Ele disse: levanta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora o menino se levantou e ele entregou ele para sua mãe. Imagina a festa que essa mulher fez. Vejam, os discípulos estavam ali. Eles viram que Jesus simplesmente disse: levanta-te. O que Jesus esperava? Que eles se levantassem e dissessem: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Pode ser o contrário. Mas não, eles foram acordar Jesus. E Jesus disse: homens de pequena fé, tem de bom ânimo. E Jesus deu ordem à tempestade. E o que aconteceu? Diga: houve bonança. Diga: houve bonança. Então eles disseram: quem é este? Quem é este? O que Deus não quer, irmãos? Que a gente passe tempo e tempo e tempo na igreja sem saber quem é Ele. É para isso que foi inventado uma tal de escola bíblica dominical. Sabe por quê? Diga depois de mim: porque é nela que nós estudamos cristologia, hamartiologia, soteriologia, escatologia, pneumatologia, bibliologia, e agora pode parar de dizer, e tantas outras logias. Eu estou citando as doutrinas centrais da nossa fé. Para que Deus quer que a gente estude isso? Para que Deus quer que a gente conheça isso? Para que a gente valorize Ele. Porque quem conhece a Jesus jamais vai trocar Jesus por rabo de saia. Jamais vai trocar Jesus por dinheiro. Jamais vai trocar Jesus para tocar lá no carnaval. Jamais vai aceitar trocar a sua fé para viver nesse mundo de desilusão. Pastor, todo desviado, sem exceção, é uma pessoa que passou pelo nosso meio, mas não conheceu Jesus. Ele conheceu a igreja, ele conheceu a denominação, ele conheceu a orquestra, ele conheceu o púlpito, ele conheceu o coral, ele conheceu a recepção, ele conheceu os bancos da igreja, ele participou de culto, mas ele ainda não sabe
quem de fato Jesus é, porque quem sabe quem Jesus é, jamais trocará Jesus por coisa alguma. E se você concorda, aproveita que essa mão está levantada e solta aí o melhor glória a Deus que você puder. Bendito seja o nome de Jesus. Me ajuda aí, produção. Colossenses capítulo 1, 13 a seguir. Nós vamos lendo, tá? Para nós ganhar tempo. Vamos lendo juntos? Quem é ele, irmãos? Quem é ele? Colossenses 1 e 13. Ele é aquele que nos tirou das... Onde é que nós estávamos, irmãos? Nós estávamos em trevas, mas ele foi lá e nos tirou das trevas. E ele nos transportou para outro reino, o reino da luz, o reino do amor, o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 14, aleluia. Versículo 14, vai lá, meu irmão. Colossenses 1:14, me ajuda. Em quem temos a redenção, não mais pelo sangue de touros, não mais pelo sangue de bodes, mas pelo seu sangue. Irmãos, foi fácil para Jesus derramar seu sangue? O que ele precisou fazer? O que a gente canta? Deixou o esplendor, sua glória. Sabe qual era o destino dele? Não existe coisa mais humilhante do que ser cuspido. Eu vou repetir. Não existe coisa mais humilhante do que ser cuspido. Antes de descer do trono, ele sabia que miseráveis pecadores iam cuspir no seu rosto. Cria a imagem de você levando uma cusparada no rosto, para depois lá na cruz, com os braços abertos, pregado, com o seu corpo dilacerado. Vou resumir o corpo de Jesus numa expressão do Salmo 22, o seu coração se derreteu como a cera. Nem saía mais sangue só, saía água. A redenção custou o sangue de Jesus. Como eu vou trocar alguém que aceitou tamanha humilhação, tamanho sofrimento, para que eu fosse salvo da Silva Santos? Como eu posso deixar aquele que me amou, aquele que se humilhou até a morte, e morte de cruz? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Versículo 14, vocês estão comigo? 15 agora, Colossenses 1:15, eu já estou terminando. O qual, olha só quem ele é, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, por favor. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, segue o versículo, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Olha o que está escrito: tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Que mais? Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
Jesus tem um discípulo amado, o homem que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Jesus preservou esse homem até a sua velhice, porque decidiu a esse homem revelar as maiores coisas do futuro de todos os tempos, o livro de Apocalipse. Quando Jesus vai encontrar esse homem, a Bíblia diz que esse homem ouve uma voz. E então João se vira para ver quem falava com ele. E quando ele se virou, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Como que ele identificou o Filho do Homem? Ele tinha vestes compridas. No peito havia um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E da sua boca saía uma palavra afiada como uma espada de 2 gumes. Os pés dele eram reluzentes como latão. Aleluia! E João viu o sol da justiça. Na sua destra ele tinha 7 estrelas. O que tinha 7 estrelas andava no meio dos 7 castiçais. E ele disse: aleluia, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Eu fui morto, mas eis que estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou a estrela resplandecente de Davi. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o único e suficiente caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a fonte da vida. Eu sou a dádiva da vida. Eu sou o sustentador da vida. E quem está em mim jamais morrerá. Sabe o que aconteceu? Chegou a notícia: Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Hã? Não, Lázaro não morreu. Morreu, Senhor. Não. Amigo meu não morre. Ele está dormindo. Porque amigo meu não morre. Ele dorme. E Jesus vai até onde Lázaro está. Todo mundo está espantado. O que ele vai fazer? Cheira mal. Jesus dá ordem: tirem a pedra. Meu amigo Lázaro, vem. Domingo que vem eu quero estar na tua casa ceando. Domingo que vem eu quero estar recebendo o melhor unguento da tua irmã. Ela vai derramar todo o seu perfume sobre mim. Vem, Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro saiu vivo daquele túmulo, porque ele tem todo o poder. E ele está onde? Ei, ele está onde? Ele está aqui. Eu vou melhorar para vocês. Ele está aqui. Você pode dizer que ele está aqui? Aponta aí. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele está vivo. Você pode se levantar, por favor? Você pode se levantar. Irmãos, eu não voltei a olhar no relógio, mas eu tenho plena certeza que eu já passei dos minutinhos que o pastor Sérgio me deu por misericórdia. Então o convite é extremamente rápido. É sobre quem quer mais sabedoria e quem quer mais de Jesus. Fui claro? Quem quer mais sabedoria e quem quer
mais de Jesus. Na minha ingenuidade, pastor Sérgio, na minha ingenuidade, vai faltar lugar aqui. Porque o senhor é pastor de uma igreja inteligente. Então vamos combinar. Eles não vão precisar vir. Eles vão só levantar a mão. E nós vamos orar daqui. Olha lá, eu nem pedi ainda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quem quer mais sabedoria? Quem quer mais de Jesus? Vocês não cantam por acaso? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Diga o nome mais lindo. Jesus, Jesus. Aleluia, vai aí. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Você pode invocar o nome mais lindo do universo. Nele a gente pode confiar. Sabe o que essa canção diz? Ela diz assim: você só pode ser feliz. Diga assim, ó, tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Agora diga Jesus. Jesus, Jesus. Nós vamos orar, segura aí, para nós orarmos. Aleluia. Eu espero que você faça a oração mais sincera da sua vida. Uma oração de total entrega ao Senhor. E diga para o Senhor: Senhor, eu não era aluno da escola dominical. Não erre o verbo. Eu não era. Mas a partir de hoje, eu vou me matricular. E vai a minha esposa também. E vão os meus filhos também. A minha família vai correr para a escola. Quantos querem fazer esse compromisso com Deus? Você que não é aluno da escola. Olha aí, ó, vai ter crescimento, pastor Eliseu. Vai ter. E por isso, eu vou pedir ao pastor Eliseu a gentileza dele fazer esta oração. E quando ele terminar a oração, a gente só canta o coro dessa canção por causa do horário. Eu quero agradecer a sua paciência. Eu quero agradecer a sua misericórdia por ter suportado